Vamos lá. 19h30 do dia 6 de outubro de 2021. Iniciamos a segunda noite do 5º Cosmovni, encontro de cosmologia e ufologia do Grupo Ufológico Pato Branco Patovni. Hoje recebendo o amigo Jenner Silva, co-editor da revista UFO, que vai falar sobre o contato ufológico definitivo e pleno. Ontem tivemos uma excelente conferência com o astrônomo Paulo Sobreira sobre astronomia, ufologia e espiritualidade, uma união possível. Quem não pôde acompanhar, a partir de alguns dias nós publicaremos no Patovni TV. E amanhã, para encerrar este 5º Cosmovni, teremos o Marco Aurélio Leal, Marcão, grande pesquisador de campo, ufólogo, consultor da revista UFO, que vai tratar justamente do tema investigações ufológicas de campo. E antes de iniciar formalmente os trabalhos, eu verifico aqui que o nosso conselheiro Marco Antônio Petit está novamente prestigiando o nosso evento. Petit, que tal dizer um oi para o pessoal? Prazer, Tasca. Como eu tinha te dito, hoje não era certo, mas eu consegui me liberar aí não só para prestigiar o evento do Patovni, mas também o nobre conferencista, né, o nosso amigo Jenner, de décadas atrás, né? Então, ontem realmente foi uma grande palestra do Paulo, e hoje eu tenho certeza que nós vamos ser brindados com uma nova apresentação digna da importância não só do evento, mas do histórico do próprio conferencista. Muito ótimo, Petit. Obrigado pela tua participação junto conosco. Realmente valoriza demais os nossos eventos e também, em especial, o nosso Grupo Ufológico Pato Branco, Patovni. Pois bem, pessoal, deixa eu ver aqui, compartilhar. Só fazendo outra referência à memória de Galileu Galilei, homenageado, então, neste 5º Cosmovni. Por muitos considerado o pai da ciência, sabemos que no ano de 1633, Galileu foi condenado no Tribunal do Santo Ofício por heresia, justo porque defendia a concepção de Copérnico, segundo a qual não era a Terra o centro do universo, senão o Sol, tal como defendia Nicolau Copérnico àquela época. E em memória, então, de Galileu, eu trago aqui o livro do Stephen Hawking, Os Gênios da Ciência sobre os Ombros de Gigantes, com um dos capítulos dedicado justamente ao pai da ciência, Galileu Galilei. Ontem eu li um pequeno trecho e hoje peço licença para ler outro pequeno trecho que vem a ser exatamente o documento que Galileu foi obrigado a escrever e a assinar como parte de sua condenação no Tribunal do Santo Ofício. Então, ontem nós dizíamos, pelas palavras de Stephen Hawking, que Galileu foi forçado a assinar essa confissão, ajoelhado e segurando a Bíblia Sagrada em suas mãos. Ele precisou declarar o seguinte, então: eu, Galileu Galilei, filho do falecido Vincenzo Galilei de Florença, com 70 anos de idade, julgado pessoalmente por esta corte e ajoelhado diante de vós, eminentíssimos e reverendíssimos cardeais, inquisidores gerais de toda a República Cristã, contra a devassidão da heresia,
tendo sob meus olhos os santíssimos evangelhos e colocando sobre estes as minhas próprias mãos, juro que sempre criei, que creio agora e que, com a ajuda de Deus, crerei sempre no futuro em tudo que a Igreja Católica e Apostólica afirma, prega e ensina. Mas visto que, após receber a admonição da Igreja Católica, abandono inteiramente a opinião falsa, segundo a qual o Sol é o centro do universo e imóvel, e a Terra não é o centro do universo e que ela se move. A dita falsa doutrina, na qual não devo crer, defender ou ensinar sob qualquer forma, seja verbalmente ou por escrito, e após ser notificado de tal doutrina, contrária aos escritos sagrados, tendo escrito e publicado um livro que trata da mesma doutrina condenada, na qual argumento com bastante eficácia a seu favor, sem chegar a qualquer solução. Fui julgado veementemente suspeito de heresia, isto é, afirmado e acreditado que o Sol é o centro do universo imóvel e que a Terra não é o centro do mesmo e que, por sua vez, se move. E pulando uma parte que fizeram ele abjurar e confessar um monte de coisa, vamos para o final. Eu, Galileu Galilei, abjurei, jurei, prometi e me obriguei, como mencionado acima, e em fé do verdadeiro de meu próprio punho subscrevi a presente cédula da minha abjuração e recitei palavra por palavra em Roma, no convento della Minerva, neste, o 22º dia de junho de 1633, eu, Galileu Galilei, tendo abjurado, como descrito acima, de minha própria mão. Então, esta uma parte da declaração a que Galileu foi obrigado a aderir, vamos por assim dizer. Mas reza a lenda que depois dele ter proferido esta fórmula que foi obrigado a escrever de próprio punho, levantando, porque estava ajoelhado, ele teria resmungado: "Eppur se mueve", mesmo assim se move. Nas palavras agora de Stephen Hawking. Essa frase cativou cientistas e estudiosos durante séculos, uma vez que significou simultaneamente um confronto ao obscurantismo e nobreza de intenções sob circunstâncias as mais adversas. De maneira que fica aí a singela homenagem do grupo ufológico Pato Branco a Galileu Galilei, o pai da ciência, e também a Stephen Hawking, para quem nós dedicaremos uma edição futura do nosso Cosmóvine. Antes de passar a palavra ao nosso conferencista, eu convido a diretora de eventos do Patovni, minha irmã Solange Tasca, para fazer a apresentação do Jenner Silva, o palestrante da noite. Solange, muito obrigado, com a palavra. Boa noite a todos. Boa noite em especial ao nosso palestrante, Jenner Silva. Seja bem-vindo. Jenner Silva é advogado, licenciado em Pedagogia pela Faculdade Integradas Rui Barbosa de Andradina, São Paulo. Licenciado pela Faculdade de Educação Física de Bauru, São Paulo. Professor de Matemática, Proficiência de primeiro grau pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio Claro, São Paulo. Especialista em Educação, é professor credenciado pelo MEC via Conselho Federal de Educação. Habilitado em Supervisão Escolar pela Faculdade de Filosofia de Araçatuba, São Paulo. Cursou Teologia para Leigos, foi destacante policial e juiz classista aposentado da Justiça do Trabalho. Foi presidente do Sindicato do Comércio de Araçatuba, São Paulo, e vice-presidente do FEComércio, São Paulo. Diretor fundador do INAC, Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais, organização não governamental Araçatuba, São Paulo. É palestrante e pesquisa o fenômeno UFO há mais de 45 anos, sendo coeditor da revista UFO Araçatuba
publicação do Instituto de Astronomia e Pesquisas Espaciais e também foi tutor da revista USP. Seja bem-vindo, professor. Esse é o Jenner. E antes de você falar, Jenner, só deixa eu registrar aqui algo de muito interessante. Em 2018, o Jenner me convidou para participar de uma das muitas edições do evento Cosmos, uma promoção do INAP com parcerias lá em Araçatuba, evento esse tradicional que reúne temas de astronomia e de ufologia. E este nosso Cosmovini, Jenner, já foi confessado a você, tem inspiração direta no cosmos, porque eu achei tão legal aquilo, uma oportunidade na qual a gente vai discutir ufologia, que é um assunto que nós adoramos, mas, ao mesmo tempo, nós temos a chance de conhecer um pouco melhor o nosso universo, porque, afinal, se esses seres inteligentes nos visitam, eles habitam outros mundos que orbitam outras estrelas, enfim, compartilham conosco dessa existência. E nada melhor do que o conhecimento da astronomia e da cosmologia para nos mostrar, né, o lugar que a humanidade ocupa no palco universal. Então, mais por isso ainda, o Patovni fica agradecido ao Jenner, justo porque teve essa excelente iniciativa e foi fonte, então, de inspiração também aqui para o nosso trabalho. Muito obrigado, Jenner. Agradeço a presença de todos vocês que estão aí nos prestigiando e passa a palavra, então, ao nosso conferencista para as suas considerações, com certeza enriquecedoras do nosso conhecimento. É contigo, Jenner. Brigadão. Só um momentinho. Tá ok. Bom, eu quero ver se eu amplio aqui a tela. Isso. Tá bom. Dá para continuar, né, Tasca? Tá na tela inteira, né? Perfeito, sim, Jenner. Tá bonito mesmo, Então, tá legal. tá ok. Então, eu quero agradecer a você, né, com bastante carinho, esse convite que você me fez. Falar que também sou um grande admirador seu. Quero cumprimentar o Petit, que está conosco, não é? E que é amigo e colega de longa data, como pesquisador, né, e como companheiro de jornada. O Amador Bueno, pelo que eu notei, também está presente, mas está com a imagem oculta. Não há problema nenhum. Cumprimento a todos quantos estão nos assistindo. O meu tema, o escolhido, né, de comum acordo com o Tasca, professor Tasca, é a respeito do contato ufológico definitivo e pleno. E nós sabemos que é uma temática extremamente complexa, dada exatamente a complexidade da natureza das opiniões, em especial dos astrônomos e cosmólogos, né? E físicos e astrofísicos. Eles opinam bastante a respeito disso, especialmente quando eles discutem o paradoxo de Fermi, que é outro assunto. Não é um assunto aqui agora. Então, eu vou iniciar, então, a minha palestra. E vocês me desculpem se houver muita coisa escrita, mas eu tenho que fazer dessa forma para não cometer erros crassos. Então, essa é a primeiro slide. Como eu sempre faço, eu atualizo, né, aqueles que me ouvem a respeito da quantidade de exoplanetas que já foram pesquisados. Na parte superior, a parte de cima do slide, da NASA, esses dados são da NASA,
nós temos ali no quadrinho retangular à esquerda, descobertas confirmadas. Quer dizer que existem 4.520 exoplanetas, isto é, planetas que não pertencem ao nosso sistema solar, pertencem a outros sistemas estelares, né? Existentes. Nome, endereço, RG, nome do pai, nome da mãe, tem tudo. De complexidade, a característica de dados, a quantidade de dados que a astronomia dispõe para estabelecer que um determinado planeta ou asteroide, ele existe. O que eu tenho que observar aqui é um fato interessante, porque como candidatos à confirmação, tem 7.761. Isso significa simplesmente que já foram detectados os 7.761. Já foram detectados. Falta uma recolocação em segundo lugar, em terceira ou quarta vez, para que eles possam afirmar que já são descobertas confirmadas. Outro detalhe, se nós já temos 7 e 4, são 11, mais 1, 12, praticamente 12.000 exoplanetas descobertos, se nós temos 12.000, dentro de 3.000 e poucos sistemas estelares, quer dizer, sóis, então nós temos para cada sistema estelar, cada sistema planetário, nós temos quase 4 planetas. 4 vezes 3, 12. Então, a média, interessante é o seguinte, que as poucas pessoas, vamos dizer assim, percebem, mas eu acompanho bem, é que esses 12.000 exoplanetas estão em 3.000 e poucos sistemas estelares, que dá uma média de 4. O nosso sistema solar tem 8, né? A média, até agora, é 4. E embaixo, falando mais rapidamente um pouquinho, nós temos de asteroides próximos da Terra a quantidade total de 26.907 asteroides. Os asteroides são altamente classificados dentro da astronomia. Existem tabelas com medidas ou dimensões, a constituição, etc. E na parte esquerda, ali em azul, está a totalidade, 26.907. Em amarelo, ou laranja, em 140 metros. Quer dizer que 9.845 tem pelo menos 140 metros. 140 metros não parece grande, falando assim, mas é um quarteirão e meio. Tem 9.845 asteroides de mais ou menos um quarteirão e meio de tamanho. E daqueles que eles chamam de potencialmente perigosos, tem 891, que são asteroides de mais de 1 quilômetro. São 10 quarteirões. 10 quarteirões. Então, é uma estatística interessante. E falando, então, rapidamente aqui a respeito já do assunto, devo dizer para vocês o seguinte, só um momentinho só. Só vou retirar aqui. Isso. Já há 53 anos passados, desde 1968, desde o início da história clássica dos OVNIs, em 47, que a Academia da Força Aérea dos Estados Unidos adiantou possíveis razões para seus cadetes, na época, quanto aos motivos pelos quais os alienígenas ainda não haviam feito contato com os governos mundiais. Esses dados eu tirei do livro da Biblioteca UFO, de Raymond Fowler, Os Observadores. É um livro extraordinário. Lá ele estabelece que já desde 68 já tinha uma orientação para a Academia da Força Aérea. A academia estabeleceu o seguinte aos seus cadetes. Primeiro, nós podemos ser objeto de estudo sociológico e psicológico intensivo. Em tais estudos, em geral, se evita perturbar o ambiente do objeto de teste. Óbvio.
né? As pessoas que têm mentalidade científica e que fazem teste sabem disso, que o ambiente de objeto de teste não pode ser perturbado. O item 2. Não se entra em contato com uma colônia de formigas e os humanos podem parecer assim para qualquer alienígena tremendamente avançado na ciência. Desse item é que surgiu a hipótese jardim zoológico. Interessante. Eles falam em hipótese jardim zoológico porque eles botam outros animais nessa comparação. A comparação original é da colônia de formigas. É um derivativo muito grande da hipótese de jardim zoológico. Mas eu lembro aqui também que existe, cientificamente, o princípio da mediocridade de um planeta único em todo o universo, chama princípio da mediocridade, junto à ciência. Tem a hipótese da transcensão, que é também uma hipótese científica, que é quando a civilização ela avança tanto na ciência que ela fica irreconhecivelmente alterada pela tecnologia. Nós não observamos, nós não sentimos, nós não vemos, não tem tamanho, é dimensional, é muito grande, é muito pequeno, eles não são parecidos conosco. Não é? Esse é um derivativo de que talvez esse seja um aspecto. Terceiro, tal contato já pode ter acontecido secretamente, sabemos que sim. Né? Desde há muito tempo que isso acontece aqui ou ali, de maneira, né, aleatória, ou secreta, sigilosa. Né? Item 4, tal contato pode ter acontecido num plano, olha aqui, o que já se falava em 68, e que hoje os ufólogos, espiritualistas, espiritualizados, aqueles cientistas que estudam a expansão da consciência, não é? Estabelece o que foi falado em 68. Tal contato pode ter acontecido num plano diferente de consciência e ainda não somos sensíveis para as comunicações dessa natureza. Travou? Considerações a respeito do contato direto. Vou passar rapidamente. A agenda de um encontro coletivo e formal do contato, isoladamente ou em grupo, se existir, essa agenda não é deles, não é nossa, é deles. Eles que estariam preocupados com isso, eles que nos visitam. Eles estão aqui há tempos imemoriais, isoladamente ou em grupos. 2, estamos nos adequando devido ao aceleramento da evolução constante do conhecimento, graças ao extraordinário avanço tecnológico e novos conceitos científicos do universo, da conquista espacial, de novas ciências como nanotecnologia, picotecnologia, femtotecnologia, biomimética, astrofísica, astrobiologia, astrogeologia e até mesmo astroteologia. 3. Tsiolkovsky, que é um astrofísico russo, levantou a possibilidade de que os extraterrestres inteligentes, que ele fala, possam ser muito avançados para que possamos reconhecê-los, ou que possam estar nos evitando porque ainda não estamos desenvolvidos o suficiente. Uma tese que os cientistas adotam bastante. Como ele é astrofísico. 4, se nós já estamos vivenciando a era espacial com cerca de 1,5 séculos de avanço da tecnologia, e conhecendo e sabendo que nosso planeta tem, em números redondos, 4,5 bilhões de anos, né, de idade, contra a formação do universo, que é muito mais velho, praticamente 3 vezes mais, tem 13 bilhões e 700 milhões de anos, nós temos que, pela lógica, fazer uma constatação de que, havendo outros
exoplanetas com seres inteligentes, eles foram constituídos, seus planetas e eles também, há milhões de anos ou bilhões de anos. Quem fala isso também é o Carl Sagan, no livro Variedades da Ciência, uma coisa assim. Ele fala isso. Falou, imagina, ele disse, imagina uma inteligência alienígena com um milhão de anos à nossa frente. Por quê? Porque nós temos 150 anos de tecnologia só. Nós já temos o que temos, robô em Marte, né? Bastante, vários, na Lua, né? E um computador praticamente na palma da mão, né? Bom, se nós já estamos vivenciando, enfim, em amarelo, a possibilidade mais plausível é de que estariam aguardando e até mesmo influenciando, direto ou indiretamente, o chamado amadurecimento da fruta, no caso do nosso planeta, da ciência e dos homens. Então, seria o momento certo das condições adequadas do planeta Terra para atingir o grau de civilização K1, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o grau de evolução adequado para diplomacia interplanetária. A civilização tipo K1 é do tipo do Kardashev tipo 1. Nós vamos já verificar. Sexto, sabemos que até o presente momento, o que vem acontecendo há tempo são contatos esporádicos. E não é segredo para os ufólogos veteranos que a melhor condição de aproximação para esse tipo de contato vem a ser do modelo aleatório ocasional. Nossa humanidade ainda está no horário do berçário, nessa escala de evolução. Somos ainda como bebês em sua inocência. Já disseram isso alguns cientistas. A urgência da conscientização planetária da realidade extraterrestre. Para nós da sociedade civil, todos nós que estamos aqui e que nos ouvem, e mais os nossos amigos colaboradores, que somos estudiosos dessa temática do fenômeno, sempre há tempo, porém imprescindível de urgência, prioridade 1, digamos assim, que façamos como neste evento, a contínua exposição pública, livre, democrática das verdades poucos faladas, ocultas, secretas, infelizmente restrita a poucos. Que continuemos sem parar a difusão e publicização permanente desse fenômeno, que nos acompanha há séculos, né? E o resultado das pesquisas que os explicam e os esclarecem, pois se trata, indubitavelmente, neste século, do fato mais importante, histórico, científico, revelador e extraordinário para a nossa civilização. Enfim, cabe esclarecer que não existe quaisquer protocolos de aproximação, qualquer protocolo de governo que esteja prevendo um contato. Não existe isso. Primeiro refresquinho da palestra é o seguinte: UFO, como eles são? Essa aqui é da revista UFO. Não UFO como eles são, mas na revista UFO estampou uma pergunta muito interessante. Como eles são? Os extraterrestres, inteligentes. Então, aqui tem um panorama rapidamente, isso daqui faz parte da ufologia mais tradicional, não é? Da ufologia histórica e tradicional, isso é isso que eu estou apresentando para vocês. E todos nós, veteranos da ufologia, já conhecemos de sobejo essas figuras. Nós temos o livro do Tiago Luiz Tiquete, no meio, que retrata alguns biotipos. Embaixo é a tipologia clássica do Claudir Covo. Ele dividiu em 6 partes: alfa, beta, gama, delta, ômega e sigma. Claudir Covo. Eu aprendi com ele na época em que ele era vivo, eu também participava de algumas reuniões dele em São Paulo, né? Tipo alfa seria o grey, basicamente, tipo beta, o nórdico, ou venusiano, ou então, como eles estão falando agora, os altos e brancos, como falam os americanos. O gama tem 4 metros, 5 metros, mas é um tipo de grey, né? É um híbrido às vezes, né? O delta são monstrinhos de estimação,
que os alienígenas transportam, trazem, ninguém sabe por que e como. O ômega são seres de energia, são seres que brilham no escuro, são seres que aparecem e desaparecem, são seres, quem sabe, dimensionais. E sigma é um histórico, na casuística ufológica, de seres bem pequenininhos mesmo, 10 centímetros, 15 centímetros, 12 centímetros, até quando alguns historiadores explicam que isso aí se reporta à época das fadas, à época dos gnomos, etc. e tal. Aqui já um pouquinho mais elaborada, né? Uma quantidade de biotipo já de acordo com uma casuística nossa. Então, eu só quero lembrar aqui, esse biotipo aqui, que é o venusiano, é do George Adamski. Lembram? George Adamski. Esse caso aqui é um caso famoso. Esse daqui, número 9, Pascagoula. Muito interessante também, muito famoso. Chupacabras aqui, o 13, aqui embaixo. Não é? Esse número 12, Kentucky, esse biotipo realmente aconteceu. Estudei, pesquisei, como muitos outros que aqui estão, essa casuística, e ela é reveladora. É uma espécie de robô metálico, ou não sei, uma criatura mista, cibernética. Olha, só Deus sabe. Né? Agora vamos falar no Nikolai Kardashev, que ele é um astrofísico russo. Em 60, na década de 60, ele elaborou uma teoria que é praticamente moda hoje em dia, já dos 10 anos para cá. Astrofísicos, cosmólogos, astrônomos se reportam às categorias do Nikolai Kardashev. Ele, em 64, ele apresentou 3 tipos, porque ele é físico também, né? Astrofísico. E o físico tem uma atenção voltada para a energia. E o físico tem um pensamento que é o seguinte, que civilizações gastam energia, procuram energia, armazenam energia. Esse é o pensamento. Então, como é que seria, na escala de evolução, algumas escalas assim, cuja transcendência de um para outro seria mesmo muito grande, uma formatação teórica interessante que foi o seguinte, o tipo 1, o K1, tipo K2 e tipo K3, nós já vamos explicar. O tipo K1, esse K é de Nikolai Kardashev. Esse tipo 1 do Nikolai Kardashev é quando um planeta, isso aí foi dito ontem pelo palestrante, eu vou entrar em detalhes. Quando o planeta gasta as energias, quando uma população, uma civilização gasta a energia do seu planeta, quando não é gastar na superfície, é a energia do próprio planeta, nós vamos ver. Depois, quando se esgota a energia do planeta, onde é que eles vão buscar a energia, essa civilização, que é muito maior, tem a tecnologia muito mais complexa. Vamos buscar na estrela. Na estrela cujo seu planeta circunda. E quando isso acontecer durante milhões de anos, eles vão buscar essa energia da galáxia. Olha só esse pensamento. Parece um pensamento louco. Nem o fólogo, que é... Né? O pessoal fala aqui, o fólogo, sabe como é que é, né? Ia falar aqui o palavrão, mas não vou falar. O ufólogo, ele tem uns devaneios, de maneira geral, e as pessoas têm preconceito com isso. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte, atualmente os cientistas estão muito mais avançados nas teorias de qualquer ufólogo de qualquer lugar do planeta, entendeu? E em preto aqui, nessa tarja preta, é bom lembrar que, apesar da hipótese de Kardashev ter sido formulada em 64, inúmeros cientistas a adotam e a teorizam. Dentre
vários deles metiam o caco. No livro Visões do Futuro e Futuro da Humanidade, ele fala sobre isso. O astrobiólogo Chris Impey, no livro dele Universo Vivo, o astrônomo David Crispin, do Planeta Solitários, eles falam exatamente sobre a escala de Kardashev. E eu tenho a honra de ter todos esses livros comigo. O tipo K1 do Kardashev, o que seria o tipo K1? Nós não estamos no tipo 1 ainda, hein? Nós estamos caminhando no tipo 1. Lembra quando eu falei da fruta amadurecida? A fruta amadurecida é o planeta amadurecido, é o planeta pronto, em pé de igualdade, digamos assim, em pé de igualdade para receber uma diplomacia interplanetária, que é quando vai ter um contato interplanetário, que eles dizem que é o 10º grau, né? É o 10º grau. Quais são as características desse tipo 1? Nós não estamos no tipo 1 ainda, hein? Quais seriam as características? Energia solar espacial, energia nuclear, controla os recursos energéticos do planeta, controla o clima, controla o ambiente, controla o terremoto, controla os vulcões, controla as catástrofes naturais, tem equilíbrio ecológico permanente, constrói cidades sob e sobre os oceanos, ele recicla e atua e garimpa sobre a química e os benefícios do mar, tem mineração nos níveis profundos da crosta terrestre, dos asteroides. Há 2 anos passados, o presidente americano autorizou indústrias, a indústria americana a fazer exploração de asteroides, né? Quer dizer, de repente você percebe que uma coisa interessante, e o Tasca está aí para ver que essa incongruência tremenda, como é que os Estados Unidos autoriza o benefício, né, beneficiar, né, a garimpagem dos minérios dos asteroides, como se fosse o detentor e proprietário de tudo aquilo que existe no espaço. Ele autorizou. Se bem que ele explicou bem que ele autorizou a sua indústria a fazer isso. Mas por aí vocês veem. Na ficção científica tem muitas histórias sobre essa exploração de asteroide. Outra coisa também é que a civilização vai usar energia geotérmica. A energia geotérmica é a energia, é o calor do planeta Terra, abaixo da superfície. Quando nós vemos um vulcão explodir e depois liberar as lavas, é o seguinte, eu sempre lembro aqui do seguinte, na minha infância, né? Nós éramos em 10 irmãos e minha mãe comprava leite in natura, e ela fervia como é que chama? Num caldeirão. E fervia aquele leite in natura no caldeirão e formava uma nata. E depois, quando começava a esfriar, a nata ficava mais dura, mas se você enfiasse o dedo na nata, queimava o dedo, porque o leite estava fervendo ainda. A superfície do planeta é igualzinho. A parte da superfície, ela está endurecida. Abaixo da superfície todinha, ela é magma. Nós estamos na superfície de uma bomba, né? O que acontece quando o vulcão ela explode são as pressões que são eliminadas das suas profundezas. E sai lava. A lava é o que mais tem no planeta Terra. E não se esqueçam que mais dentro do planeta Terra existe um outro planeta, um planetóide de puro metal derretido, né? Isso gera um eletromagnetismo incrível. Então, quando a civilização estiver usufruindo, né, dessa energia do planeta, usando o calor, usando o eletromagnetismo, etc., nós estaremos do tipo de civilização de grau 1. Hoje nós já temos
veículos já movidos elétrico, nós já temos veículos aí já com outros tipos de combustíveis, a gasolina derivada do petróleo já está ficando para trás, né? Esses dias eu vi um documentário de um cientista que está finalizando um equipamento em que vai neutralizar, diz ele, segundo ele, a gravidade do planeta. Nós vamos chegar nesse ponto, entendeu? Então, o elevador espacial, colônias na Lua e em Marte, e a longevidade acentuada, tudo isso é o planeta de grau 1. E aqui em cima, aqui em branco, aqui onde eu estou passando a seta, quando nós estivermos no tipo 1, nós temos sentimento planetário. É outro tipo de patriotismo, é o patriotismo planetário, né? Assim como nós temos patriotismo nosso, da nossa terra, da nossa cidade, da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país, nós vamos ter o sentimento, patriotismo de patriota, vamos dizer assim, planetário. Esse sentimento planetário é muito comum junto aos astronautas quando eles saem do planeta e percebem o quão insignificante nós somos lá em cima, e, de repente, eles têm a consciência, né, de que, apesar de nosso tamanho ser tão diminuto, tão distante como eles estão observando o planeta, dependemos somente dessa esfera lindíssima para sobreviver. Então, essa adoção de amor planetária é o sentimento planetário. O tipo 1 também, nos aproximaremos de uma linguagem única. A linguagem universal, praticamente, hoje, é a língua inglesa. Mas nós vamos ter que dividir isso daí nos negócios com o mandarim. Nós já temos uma boa parte da população falando espanhol também. Então, tudo isso caminha para a unidade, para o grau 1. A comunicação de grau 1, como todos nós estaremos nos comunicando de maneira planetária. Você quer ver um exemplo de comunicação de maneira planetária? A internet. A internet é um tipo de comunicação planetária. Nesse momento, então, nós teremos no domínio da nanotecnologia, estaremos fazendo a manipulação do DNA e da bioquímica. E o planeta atual? Como é que é? Qual a graduação do planeta atual? Alguns astrônomos dizem que nós estamos no 0,5. Carl Sagan disse que nós estamos na graduação 0,7. Michio Kaku, aqui embaixo, que foi ele o autor dessa frase, somos um bebê recém-nascido, ele diz que nós estamos do grau 0, saindo do grau 0. Então, que tipo seria essa tipologia de vida que nós estamos vivendo? Nós não somos grau 1. Que grau que nós somos? Digamos, meio. Por que meio? Porque em função dessas palavras que estão escritas aqui, nessa tarja azul. Civilização extremamente instável, métodos primitivos de produção de energia, queima de combustíveis fósseis, exploração energética de rios, aproveitamento de matéria morta como óleo, madeira e carvão, idioma planetário incipiente, sistema de comunicação global se consolidando a internet, economia planetária e cultura planetária em crescimento, ecologia mundial desenvolvimento. A ecologia é uma educação planetária. A ecologia é uma educação ambiental planetária. Então, nós falamos em ecologia pensando no planeta. Esse é um exemplo de grau 1, né? De uma cultura de grau 1. Uma ecologia mundial de desenvolvimento. Nós somos riquíssimos em guerras e conflitos raciais, nacionais e regionais, né? Nós temos a possessividade territorial e material extremada, não só individualmente, mas como nações nós somos assim.
nós temos muita agressividade, nós temos beligerância, nós ainda estamos na força bruta do trabalho humano. O que acontece com boa parte da casuística quando aparece aqui ou ali? São recebidos a tiros. Por aí, nós temos uma ideia da graduação a que nós estamos. 05, 07 com louvor, ou 00, 01, metia o cabo. Esses são os livros que me auxiliam a pensar sobre tudo isso. Esses livros eu tenho todos, e eu gosto muito de ler esses livros de, vamos dizer assim, de cultura científica mais popular, porque ela não é feita para cientistas, né? É feita para os curiosos, para aqueles que apreciam o assunto, mas somente não tenho esse do Kardashev Scale. Escala Kardashev, isso aí não tem, isso é um livro raro, extinto, é um livro extinto. Se alguém souber desse livro, se quiser vender, né, ou tirar fotocópia, pode falar comigo. Esses são livros interessantes, e básicos são esses livros que me basearam, me deram bastante base para essa palestra. E o tipo 2? Qual o tipo 2? Como nós vamos estar no tipo 2? Engenharia genética plena. Nós já teríamos esgotado a energia do nosso planeta, por isso nós estamos no tipo 2, nós vamos explorar a energia do nosso Sol. O Sol não tem mais segredos para esse tipo de civilização. O Sol está inteiramente sob o domínio total. Essa civilização faz mineração no Sol, né? E a energia espacial que move as máquinas é a energia do Sol, provê toda essa fabulosa quantidade de energia. Digamos assim, que na tecnologia e na medicina, nós estaremos absurdamente tão adiantados, que cabe aquelas palavras, né, da ficção científica, o Arthur, né, Arthur da Odisseia Espacial 2001. Nós estamos tão avançados, eles estão tão avançados que parece magia. A aplicação da ciência com quais eles trabalham parece mágica. Então, nesse momento, nós estaremos fazendo um uso da miniaturização muito grande. Nós estaremos fazendo e usando da inteligência artificial, como alguns dizem até perigosamente, na fase que nós estamos perigosamente. Nessa fase, já não tem mais volta, na fase 1. Nós estaremos conquistando exoplanetas, colonizando outros sistemas. Esse seria o quadro, né, do tipo 2. E o interessante agora, uma observação que eu vou fazer. Uma civilização para poder, vamos dizer assim, usar a energia do Sol, de que tipo seria essa civilização? A tal história, nós não sabemos como é que seria. Por isso que eu coloco sempre, qual seria o biotipo? Ele é físico? Seria físico? Nós não sabemos. Seria cibernético? Nós não sabemos. Seria miniaturizado? Nós não sabemos. Existem alguns cientistas que dizem o seguinte, que há 2 tipos de avanço tecnológico. Um avanço de miniaturização e um avanço, digamos assim, está me faltando a palavra agora, ao contrário de miniaturização, de expansão, de grandiosidade, de construção. Máquinas gigantes. Máquinas gigantes. Aliás, é por isso que alguns astrônomos falaram o seguinte, não faz muito tempo, você quer verificar se existe algum vestígio de civilização no universo, procura por mega construção, megas estruturas, em função disso. Então, nesse caso das mega estruturas, é que eu tenho esse vídeo que eu vou passar aqui para vocês.
em 11 de março de 2012. Na verdade, foi 10 de março de 2012. Nós temos aqui uma esfera, um objeto redondo de tamanho planetário. Ele está sugando a energia do Sol. Ele lançou essas linguetas aqui e ficou 80 horas se conectado ao Sol. Quando ele se afastou, não é? Ficou na superfície do Sol uma movimentação de acomodação de 6 horas ainda. Que estrutura é essa? Realmente não tem explicação. Não há explicação para isso aí. Você pode criar algum tipo de explicação, né? Mas o que alguns dizem, outros não dizem porque não querem cair no ridículo, é que, baseado naquela teoria da megaestrutura, isso aí, quem sabe, possa ser uma colônia planetária, colônia tamanho planetário, buscando e sugando energia. Aparentemente, se você olhar assim, você pode até achar um absurdo, parece que tem vida. Mas se você falar que isso aí tem vida, é um absurdo muito maior que você falar que é uma civilização planetária. Tá? Eu fico na civilização planetária. Esse tipo K3 aqui, esse tipo é aquele tipo que já saiu do planeta, saiu da energia do seu Sol, ele é tão expansionista, tão avançado, né? Mas tão avançado de uma maneira absurda, que ele tem que capturar a energia da sua galáxia. Então, esses seres, que nós não sabemos de que forma eles seriam, têm um domínio integral da longevidade. Eles são imortais. Não é? Esse astrônomo aqui, David Crispin, calcula que existirá cerca de 10 mil, cálculo mínimo dele, pessimista, a 5 milhões de civilizações imortais. Estranho, né? É estranho o cientista falar isso, né? Se um ufólogo fala, é louco. O cientista fala, nossa, ou ele é um gênio ou é um louco. Mas eles falam coisas que outras pessoas não falam, né? Civilizações imortais é um assunto de 10 anos para cá. Esse físico Freeman Dyson prevê que daqui a 10 mil anos atingiremos a imortalidade. Daqui a 10 mil anos, nós estaremos na fase 3, essa fase 3 aqui. Atingiremos a imortalidade. Ele fala isso no livro Mundos Imaginados. E olha o que ele fala, o físico Freeman Dyson, que depois de 1 milhão de anos para frente, deixaremos de ser humanos. Qual é o nosso biotipo? Qual vai ser o nosso biotipo? Como nós seremos? Que tipo de seres seremos? Espirituais, seres de luz, seres de energia pura, como Einstein falou, etc. Como é que nós seremos? Então, nesse momento, teremos civilizações galácticas. Essas civilizações enviariam sondas de von Neumann, que eu vou explicar, ao universo, não é? Explorando a galáxia e levando as informações dessa exploração à sua civilização fonte, sabe? E dessa forma, essas sondas de von Neumann, que é uma teoria científica de físicos, né? Elas se autorreplicariam e avançariam no espaço, avançariam no universo de maneira infinita, de forma que os naturais dos planetas, essas civilizações naturais de certos planetas, muito avançados, nem precisariam se deslocar mais. Não precisariam mais se deslocar, não precisariam mais fazer a viagem. Mesmo porque, como diz aqui o Freeman Dyson, vamos deixar de ser humanos. Talvez nem necessidade mais das sondas nós teremos. Né? Como é que vamos? Não se dá para prever.
Sondas de von Neumann. O cenário citado pelo Michio Kaku é cientificamente avançado. A sonda von Neumann é autorreplicante, ou seja, constrói cópia de si mesma, aumentando a capacidade de se distribuir pela galáxia. Se porventura encontrarmos vestígio de alguma sonda desse tipo nas luas do sistema solar, fica claro que alguma civilização já passou por aqui no passado. A ufologia, eu tenho a minha palestra, é no sentido de que as sondas ufológicas, né, são as sondas de von Neumann. As sondas ufológicas são sondas de von Neumann. Né? Nós sabemos que as sondas ufológicas são sondas de pesquisa. Aí está batendo até, vamos dizer assim, o propósito. São entidades robóticas, mas é muito mais que robóticas, né? Tem inteligência artificial dentro. Para os robôs, o tempo não é um problema. São autorreplicantes, portanto, se conservam indefinidamente usando matéria-prima encontrada nos asteroides, nas luas, nos planetas, etc. A missão pode levar milhares, milhões, bilhões de anos sem nenhum tipo de problema. O físico Paul Davies acredita que uma sonda von Neumann possa estar pousada em nossa Lua e propôs a possibilidade de que já houve uma visita prévia ao nosso sistema há milhares de anos. Quem assistiu Odisseia no Espaço 2001 trata exatamente dessa questão. Uma sonda de von Neumann na Lua. E essa sonda, naquele filme, quem não assistiu, deve assistir. Né? Deve assistir. É um filme que transcende ideias. Né? É representado por um monolito. Quando os primatas na Lua, foi a continuação de 2001. Mas 2001, ele apareceu nos primórdios da constituição do homem, o monolito, a sonda de von Neumann. E os primatas que estavam se aproximando desse monolito, assustados, quando encostam a mão, essa sonda de von Neumann, ela irradia uma energia brilhante e a cena termina aí. Bum! Termina aí. Vou dizer assim, dando a ideia de que incutiu a inteligência no primata. Muito bom. Nos livros futuros, O Futuro da Humanidade, de Michio Kaku, é de 2018, olha o que ele fala, olha só o que Michio Kaku fala. Teoriza ele que através do projeto, já existe o projeto, hein? Do Conectoma, um esforço da ciência para mapear o cérebro humano ainda neste ou no próximo século, já tenhamos um mapa completo, e que na teoria conteria nossas memórias. Olha só, mapeando o cérebro, nós vamos ter um mapa completo das nossas memórias, das nossas sensações, dos sentimentos e características de nossa personalidade. Então, o Conectoma seria instalado num feixe de laser, fazendo cópia digital da nossa mente e que poderia ser transferida até mesmo para outra pessoa, que ele não fala, mas eu tenho isso, mesmo para um avatar robótico simbiótico. Entendeu? Um alter ego. Quer dizer, o outro eu. Um outro eu sintético. O consagrado astrônomo Seth Shostak, está sempre na televisão ele, afirma que uma civilização mais avançada que a nossa, muito provavelmente desenvolveria inteligência artificial e robôs seriam enviados ao espaço. Claro, eles não têm tanto problema de desgaste como nós temos, né? Físico, fisiológico, mental, psicológico. Paul Davies, físico e filósofo, levanta outra possibilidade. Talvez eles tenham tecnologia tão avançada que possam criar programas de realidade virtual superior à nossa realidade. Tipo 4, quase ninguém comenta, mas existe um tal de Zoltán Galantai, de Budapeste. Ele fez uma revisão do trabalho de Kardashev, ele falou o seguinte, a civilização, então, sai do planeta, pega a energia do Sol, sai do Sol, pega a energia da galáxia. E para conquistar o universo? Então, a energia de grau 4
o potencial de energia para explorar o universo todo é do próprio universo. Entendeu? E qual é a medida do nosso universo? Nós, nesse momento, seremos o quê? Aqui está escrito filho dos deuses. Seremos deuses, né? Entre aspas, né? Seremos deuses. Qual é a quantidade de galáxias que nós temos? Nós temos 2 trilhões de galáxias. Essa é a medida oficial, certa, correta e única, única e exata. 2 trilhões de galáxias, que é a medida tirada durante vários meses por alguns equipamentos, também o Hubble, uma graduação de 360 graus. Nesse momento, qual é o nosso biotipo? Qual é a nossa casca, ou não? Um refresquinho aqui sobre morfologia de objetos voadores não identificados. Aí tem uma série vamos dizer assim, de design de UFOs clássicos, né, na nossa ufologia conservadora, tradicional. E aqui é a mais famosa, aqui todos são famosos, né? Essa primeira aqui, do Monte Rainier, em 47. Foi esse tipo aqui de design que deu origem quando... Como é que era o nome dele, aquele piloto? Ele falou que eles voavam como pires batendo na água, né? Entendeu? Arnold. Isso. Exatamente, obrigado. Aqui no meio é o Roswell, o UFO de Bob Lazar. Bob Lazar comentou que tinha esse tipo aqui, ele viu lá na área 51, e esse tipo aqui ele denominou de modelo esportivo, porque era um pouquinho menor que os outros e mais alinhadinho. Ele denominou modelo esportivo. E ele fez nos Estados Unidos, ele fez esse modelo e vendeu para o mundo todo. E eu tenho esse modelo aqui comigo. Esses jeitinhos mesmo, desse tamanhozinho assim, ó. Entendeu? Bob Lazar. Eu tenho aqui um amigo meu dos Estados Unidos, trouxe para mim. Outra figura bastante aqui comentada, aqui um design de UFO bastante comentado, é esse aqui de George Adamski. Interessante que aqui na tabela não fala em George Adamski, aqui nem fala em Bob Lazar, né? Mas aí, isso daqui é um refresco. A ufologia tradicional, a ufologia conservadora, né? Eu gosto muito dessas, da histórica e do histórico desses objetos. Palavras de cientistas a respeito da condição de inteligência de vida no universo. Erwin Laszlo é um cientista que tem 5 PhDs. Ele fala que talvez haja civilizações tecnológicas avançadíssimas em nossa galáxia, em 100 bilhões de outras galáxias. Nós temos 2 trilhões, hein? Algumas delas em planetas onde a vida evoluiu durante milhões, se não bilhões de anos. Lembra que no começo eu falei isso, antes que ocorresse a evolução da vida na Terra. Harold Shapley, astrônomo de Harvard, faz a estimativa, deve haver pelo menos 100 milhões de planetas no cosmos capazes de sustentar a vida. Quando eles falam assim, sustentar a vida, é vida inteligente. 100 milhões numa área de 2 trilhões. Frank Drake está vivo ainda, hein? Contemporâneo de Carl Sagan. E contemporâneo e companheiro de vários projetos de Carl Sagan. Ele está vivo ainda, Frank Drake. Ele afirmou, através da equação Drake, que está disponível, e o Carl Sagan ensina a calcular, inclusive, que nós temos... É interessante que ele é o mais pessimista. Ele diz que na nossa galáxia tem, pelo menos, 10 mil civilizações inteligentes, né? Carl Sagan, no livro Variedades da Experiência Científica, que eu tenho aqui comigo, atualizando a famosa equação de Drake, ele estabeleceu cerca de 1 milhão de civilizações em nossa galáxia com possibilidade de vida inteligente. Carl Sagan. Chris Impey,
no livro Universo Vivo, afirma que há aproximadamente 200 bilhões de estrelas com probabilidade de vida inteligente. 200 bilhões perto de 2 trilhões. E esse jornal oficial da astronomia, em 2016, é que estabeleceu que o nosso universo físico visível possui 2 trilhões de galáxias, viu? Tá aí. Marca oficial. O esperado contato, quando será? Se acontecer, já acontece, aconteceu, acontecerá informalmente há muito tempo, de maneira aleatória, ao acaso, planejado, premeditado, organizado, coordenado, etc. Quase sempre isoladamente, em lugares ermos, zona rural, zona urbana, zona militar. Talvez eles evitem, mas não se preocupem com testemunhas. Formalmente, o contato, quando estivermos efetivamente em termos planetários no grau de civilização tipo 1, K1, ocupando e explorando o espaço, instalando colônias na Lua e em Marte, e explorando exoplanetas e seus satélites, em interação e cooperação com alienígenas inteligentes na fase da diplomacia interplanetária, que já falei também, denominada exopolítica. Quando será? Tio Caco diz que estamos de 1 ou 2 séculos de nos tornarmos uma civilização tipo 1, no livro Futuro da Humanidade. Portanto, quem defende a tese do fruto amadurecido, isto é, do planeta no sentido da humanidade, estar pronto, preparado, então é quando ocorrerá, segundo Michio Kaku, de 1 a 2 séculos. Outra observação é amarela, sempre importante, a agenda é deles, a pressa é deles. Se não tiver pressa, também é deles. Nós estamos agora explorando o seu quintal, seus quintais. Eles estão nos observando. Aí, então, eles virão ao nosso encontro, quando eles acharem interessante. Estou no finzinho aqui. Aqui, essas últimas semanas, eu andei lendo a respeito disso. Recomendo com, vamos dizer assim, com um olho crítico, não é? Com mentalidade, vamos dizer assim, analítica, esse primeiro vídeo aqui do Dr. Steven Greer, não é? Contatos imediatos do 5º grau, que você vê no Prime Video, vocês têm, viu? Prime Video. É muito, muito interessante. Ele é muito famoso nos Estados Unidos, no mundo todo, e ele já vem de longa data, já, vamos dizer assim, estudando o fenômeno, e ele, alguns anos atrás, né, não me lembro exatamente que ano que foi, ele fez foi no ano que as 2 torres foram atacadas, né? Ele fez uma conferência muito grande de colaboradores, ex-militares, ex-agentes de inteligência, falando sobre essa questão dos projetos secretos. Ele ficou muito famoso. Foi ameaçado de morte, etc. O interessante é que ele adotou um caminho que a gente nunca esperava, da meditação. Viu? Então, interessante, muito interessante que vocês abram a cabeça para ver esse tipo de investigação que ele faz. Muito interessante. Contatos imediatos de 5º grau. Aqui o Michio Kaku sempre deseja aos seus colegas cientistas que mantenham a mente aberta sobre os OVNIs. Imagine se os alienígenas estivessem bilhões de anos mais avançados do que nós. Isso foi numa reportagem que ele deu. Ele fala isso constantemente. E abaixo aqui é aquilo que está na moda, que todo mundo sabe, está acompanhando. Né? Sai, não sai, fica na mesmice, fala, depois desmente, acrescenta, retira, não é? Que é aqueles vídeos da Marinha dos Estados Unidos, que denominaram agora de UAP, né? Que é fenômeno aéreo desconhecido, fenômeno aéreo não identificado, para não falar OVNI, para não falar UFO, né? Objeto voador não identificado,
eles botaram essa sigla, que para eles é sigla técnica, WAP. Então, vamos ficar atento no desdobramento das notícias sobre o WAP, né? Vamos olhar esse Steve Green com olhos positivos de boa vontade, quem sabe ele está no caminho certo. E vamos sempre observar o que Michio Kaku fala. Ele é um cientista, e depois de Stephen Hawking, ele é o cientista da cabeça mais aberta, cautelosa, hein? Muito cauteloso ele, sobre o que ele fala, mas ele fala coisas que seus colegas têm medo de falar. Então, a comunidade de Patovni, o Dr. Flori Antônio Tasca, obrigado pelo convite, agradeço muito de coração os que nos assistem, um grande abraço. Meu e-mail está aí. Obrigado. O Jenner, sinta-se muito aplaudido pela excelente conferência. Nós agradecemos demais este banquete de conhecimento e sabedoria que nos foi ofertado agora, nesse instante. De maneira que, para o Patovni, Grupo Ufológico Pato Branco, é uma grande honra ter a sua contribuição também na construção desse trabalho em prol da educação das pessoas, da aclimatação da humanidade para esse momento que imaginamos não tardará do contato ufológico definitivo e pleno, como é o título da sua palestra. Eu lembro